Meus irmãos, vamos nesse momento agora de intercessão, né? Vamos orar pelos enfermos, né, da nossa igreja. Temos alguns irmãos que estão enfermos, impossibilitados, né, de estar conosco nesses momentos tão singulares para a vida da igreja, né? O dia da ceia do Senhor, a comunhão, né? Nossa irmã Edna, nosso irmão Carlinhos, nosso irmão Esmar, né? Esses são aqueles que eu lembro assim mais presente. Lembrar também da casa do nosso irmão Heron. Heron teve com a Brenda há pouco tempo, né, passando aquele problema pulmonar. Agora, nessa última semana, o seu filhinho teve um desmaio, né, caiu, bateu a cabeça, passou internado. Graças a Deus, saiu hoje, né, teve alta o Breno, né. Então vamos orar também para a plena recuperação do Breno, família do nosso irmão Heron. A palavra de Deus nunca nos prometeu que nós não iríamos enfrentar as tempestades, mas como nós passamos a tempestade é que nos identificam como cristão, né? Tempestade chega em qualquer casa, em qualquer momento, mas como nós passamos com as tempestades, como nós lidamos, né, com as aflições da vida, isso que diferencia a fé verdadeira, né, de uma fé de emoção, de uma fé de religiosidade, né? Então vamos orar pela casa do nosso servo, pela casa do nosso irmão Heron, servo de Deus, que tem passado dias aí de bastante lutas, e quem já sofreu com familiar, com enfermidade, sabe o que é isso, né? Vamos orar pelo nosso país. Eu nunca pensei em estar vivo para ver um país tão turbulento. Sempre a gente ouviu guerras, rumores de guerras, violência dentro do próprio povo, mas o nosso país está algo assim assustador, né? É certo que quem cuida de nós, quem nos garante, é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Independente de quem sente naquela cadeira ali transitória, o único que senta na cadeira eterna é Jesus Cristo. Ele cuida de nós, mas nós devemos interceder pela vida daqueles que nos governam, para nós termos vida tranquila. E o nosso país não vive, porque se fosse só a economia, se fosse só muitas vezes a falta de emprego, né? É duro, dói, sim, mas o momento é um momento de intolerância, o momento é de que o mesmo povo, da mesma nação, debaixo de um mesmo símbolo que a nossa bandeira, estão guerreando. Eu sei que as pessoas não têm Deus, eu sei que as pessoas não sabem que aquele que governa sobre tudo e sobre todos é o Senhor Jesus. Nós devemos interceder pela nossa nação, então pela igreja, pelos enfermos, pelos enlutados e pela nossa nação. Convido a nossa irmã Rosley para que faça essa oração. Porque temos a certeza que o Senhor cuida, Senhor, de cada um de nós, Pai. E te peço nesse momento, Pai querido, que o Senhor esteja com as ovelhas da nossa igreja, os nossos irmãos, Pai, que têm sofrido de alguma maneira no seu corpo físico, Pai, que se for, Senhor, da tua vontade, o Senhor esteja o curando, Pai, ou abafando os seus leitos, Pai, mandando, Senhor, conforto, Pai, tirando as dores, Pai, e que eles sintam, Senhor, o teu amor, que é um amor eterno, Pai, que eles nunca se esqueçam que o Senhor deu a vida por eles, ó Pai, e que nesses momentos, ó Pai, de dores, de sua saúde fragilizada, eles possam sentir, Senhor, que em Ti temos, Senhor, o conforto, temos, Senhor, a cura, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, Pai querido. Seja com a família do Heron, Pai, que tem vivido momentos difíceis com seus filhos, Pai querido, que são tão pequenos ainda e que têm sofrido, Pai, esses transtornos, ó Pai, que eles possam sentir através de seus pais o amor, ó Pai, que o Senhor tem por eles, Pai querido. Que o Senhor cuida, Pai querido, da vida deles, ó Pai, que são tão pequenos ainda, Pai querido. E colocamos em tuas mãos também, Senhor, essas eleições, que já sabemos que o Senhor já tem tudo já preparado para nós. Que nos ajude a ter sabedoria vinda de Ti, que possamos obedecer, Senhor, sem
ti, Senhor, o que queres, e que possamos ser obedientes, Pai, e que possamos sentir o que o Senhor quer para este país, Senhor, que vive este momento tão difícil, tão de desigualdade social, Pai, essa guerra que não é uma guerra de armas, mas uma guerra invisível, onde tem ataques à tua palavra, Pai, sabemos que tem perseguição, e que o Senhor nos ajude a viver estes momentos e passar por eles, certo de que tu dirige tudo, ó Pai, tu tem o controle de tudo, e que possamos sempre ficar firmes na tua palavra, obedecer a tua palavra, seguir os teus ensinamentos, os teus mandamentos, e que sabemos que não podemos, porque se errar, Senhor, sabemos que somos pecadores, que somos fracos, somos pecadores. Te peço, Pai, tem misericórdia das nossas vidas, porque estamos aqui e sabemos que o Senhor nos usará de alguma maneira, Pai, seja ela para mostrar a este mundo que só existe um Salvador para tudo isso, que é Cristo Jesus, ó Pai, teu Filho amado que nos enviaste como Salvador, Pai. E que possamos ter essa certeza sempre e seguir sempre firmes em Ti. É verdade, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ao som do acompanhamento, os irmãos se colocam de pé para que nós cantemos o hino 130, Oração ao Senhor.
Estimados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 35 a 45. Marcos 10, 35 até o 45. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não seja assim, ou entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor Deus, abençoe o nosso coração, abençoe a nossa mente. Ser favorável a nós, Senhor, nesse instante, começando em mim aqui, para que de fato possamos aprender do Senhor Jesus, tu que és manso e humilde de coração, para encontrarmos descanso para as nossas almas, edificação para a nossa vida. Em teu nome que nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Neste domingo, fazemos uma pausa na série de sermões sobre o credo apostólico. Nós já estamos estudando a pessoa de Jesus Cristo e voltaremos em breve a isto, mas não deixamos de estudar ou de aprender sobre Jesus também nesta noite, nesta passagem tão interessante, relatada por Marcos aqui, também registrada por Mateus, lá no seu capítulo 20, como veremos em certa altura dessa mensagem. E, meus irmãos, o que a gente nota aqui é que o Senhor Jesus vai ficando só. Vai chegando a hora de ele ter a sua morte, ele receber o castigo que era nosso, de cumprir a tarefa maior, central, que veio para cumpri-la ou exercer o papel de nosso substituto para a nossa salvação. E é certo que o Senhor Jesus vai ficando só aqui. É interessante, se você der uma olhada, eu aconselho que você, no possível, mantenha a sua Bíblia aberta. E se tiver aquele marcador de Bíblia, coloque aí aquela fita, aquele papel, para que, se você fechar, achar com mais facilidade essa passagem. Vejam que é interessante, eu estou dizendo aqui que o Senhor Jesus ia ficando só. Vai ficando só. Estavam, diz o versículo 32, na passagem imediatamente anterior a essa do momento em que Tiago e João fazem esse pedido insensato, mas nós vamos encontrar no versículo 32, estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos.
Ele ia à frente, eles um pouco atrás, não sabemos a distância. Aliás, não importa tanto. O certo é que Jesus já vai ficando só. E eles, diz o texto de Marcos, estes, os discípulos, se admiravam e o seguiam. Quem segue vai atrás. E o seguiam, tomados de apreensões. Será? E Jesus, tornando a levar à parte os 12, tirando-os da multidão, mas os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam, que a ele deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Jesus vai ficando só. Quão penoso Jesus foi ensinar a multidão. Nunca foi muito fácil ensinar a multidão. E o motivo basicamente de certa dificuldade, não que Jesus tenha limites, ele é o Todo-Poderoso, mas o difícil está do lado humano. Basicamente o maior problema era a falta de compreensão. Não se compreendia o que Jesus viera fazer. Aliás, uma semana antes da sua morte, do seu suplício, eu referiria a isso hoje cedo, mas repito agora, naquela entrada triunfal de Jerusalém, quando os judeus, só os seguidores de Jesus, ali mais próximos, eles confundem a missão de Jesus, que era morrer na cruz pelos nossos pecados. Claro, não se tinha um detalhamento, embora soubesse, embora fosse possível compreender isso, se celebrasse nas palavras do profeta Isaías, que ele seria maltratado, que ele seria ferido como um cordeiro, ele seria levado por nossos pecados. Mas quiseram ungir o rei, lá na entrada triunfal de Jerusalém, com os ramos, palmas e ramos, Hosana que vem em nome do Senhor, em nome de Davi. Eles queriam mesmo que Jesus organizasse ali uma espécie de revolta, de insurreição, de movimento revolucionário contra o Império Romano e expulsasse o Império Romano, César Augusto e quem fosse ali naquela ocasião, o imperador. E aí vai esse equívoco atrapalhar demais a compreensão do que Jesus viera fazer. E nós vamos encontrar não só os que estão mais afastados dele, embora compondo a multidão que o seguia, nos próprios discípulos, aqueles que foram chamados, especialmente os 12. Nem me refiro aqui ao filho da perdição, Judas. Estou falando de outros, como o próprio texto nos mostra. Nós vamos encontrar esses 2 irmãos aqui, Tiago e João, valorosos demais, Tiago e João. Mas nesse momento aqui, esses que não são os nossos maiores discípulos, por assim dizer, mas é interessante, né, que chegam esses 2 que são os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e vão falar com Jesus, né? Olha só, todo mundo podia falar com Jesus, e eles também ficam, nós somos aqui os principais, os discípulos do grupo mais seleto, mas nós queremos pedir alguma coisa, né, ao Senhor Jesus. Nós não somos o João que mora no coração ali, mas tem algo muito especial, mas nós podemos sim. Então, todas as vezes que nós pensamos que nós podemos fazer alguma coisa diante de Deus por nossa conta, a gente não vai muito bem, né? E foi o que aconteceu aqui. Jesus acabaram de dizer palavras de extrema gravidade. Ele vai tentando se afastar dele, ele vai ficando mais isolado, e eles não percebem que Jesus está ensinando algo para eles, como se fosse assim: olha, vão se preparando, porque eu não estarei com vocês o tempo todo. Estarei sim, no sentido de eles que estão convosco todos os dias, mas haverá um momento da nossa separação, como foi o caso de, não só dos dias da morte, da ressurreição, do reencontro, mas depois quando ele foi assunto aos céus. Atos 1:8 narra muito bem isso. Atos 1 narra muito bem isso, especialmente no versículo 8, que fala que nós seríamos testemunhas, né? Eles seriam de Jerusalém,
em todo lugar, em toda parte. Mas esses dois eles não se aproximam de Jesus. Jesus está paulatinamente se afastando e eles vão se aproximar dele, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Ele acabara de dizer: eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem, sou eu, vocês perceberam ainda, será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, aos homens da lei, será condenado à morte, entregarão aos gentios. Vocês não são gentios, vocês são judeus. Vai ser escarnecido, vai ser cuspido, açoitado, morrerá, sim, ressuscitará, ressurgirá ao terceiro dia. Era hora de eles ficarem mais ainda apreensivos, já que o texto começa no 32, que eu li, se admiravam e seguiam tomados de apreensões. Se farão isso com o Filho do Homem, quanto mais conosco. Que falta de percepção das coisas. E o pior de tudo é que a coisa se agrava. Há um transbordar do copo ou do tonel de insensatez, porque eles agora ainda vão fazer pedidos insensatos aqui. Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Jesus, onisciente, como faz conosco às vezes, ele desce para o nosso nível de compreensão das coisas e pergunta: claro que ele sabe todas as coisas, como Pedro mesmo disse naquela passagem tão conhecida: Pedro, tu me amas? Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Senhor. Claro que Jesus sabia o que os discípulos vão pedir aqui, mas eles pedem. Mas ele diz: que quereis que eu vos faça? Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória, quando tu fores entronizado. Talvez a compreensão fosse do domínio político de Israel ali, expulsando os invasores do Império Romano, mas também podemos até projetar isso na glória eterna, no céu. Permite-nos que um fique à tua direita e outro fique à tua esquerda. Que coisa, meus irmãos, que coisa. Pretensão, muita pretensão. A primeira palavra aqui importante é essa: ser pretensioso. Pretensão não é você seguir, né? Conhece, você sabe. Pretensão. Pretensioso acha que é alguma coisa. Eu sou pretensioso muitas vezes. Cada um examina o seu próprio coração. Eles tocam no assunto exatamente como eu estou dizendo, quando Jesus está falando de morte, de ressurreição, de separação, de castigo. Jesus se identifica, não fala eu, como ele refere, Jesus usa esse pronome pessoal do caso dela, primeira pessoa do indicativo. Eu, não faz isso. Ele fala, usa uma das figuras, um dos nomes de Jesus, o Filho do Homem. O Filho do Homem, também Filho de Deus, mas o Filho do Homem será entregue. E eles vão falar do que eles querem. Talvez eles estivessem de fato querendo que Jesus teria um plano político. E quando houvesse um plano político, embora houvesse mais ali, 10 discípulos, dos 12, eles não querem nem saber. Eles pedem para eles, a ponto de que lá adiante, no 41, ouvindo isto, quando também Jesus responde tudo aqui, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. O que vocês estão pensando? O que aconteceu? Estou ficando doido? Se fosse alguém discípulo aqui da região, está nos tirando? Está me tirando, mano? O que é? Está ficando doido, rapaz? Você pensa que é? Quem sabe até porque pensasse assim: se tiver que ter alguém do lado de Jesus, tem que ser eu e fulano, e não vocês. Versículo 37, Jesus, quando diz: que quereis que vos faça? Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Que insensatos! O que será que esses discípulos pensaram, que esses seguidores de Jesus pensaram quando viram aqueles dois crucificados? Os dois malfeitores.
que não eram assim muito piores que qualquer um de nós, nem os filhos. Eram pecadores. Qualquer pecado, seja assalto, seja orgulho, seja qualquer coisa, nos separa de Deus. Né? Vamos a isso, 59,2 diz. Então, 37 foi o pedido. Mateus, no texto correlato, ou paralelo, Mateus 20 a 28, ele coloca a mãe desses meninos aqui na cena. É muito interessante. Veja aí Mateus 20, 28. Estamos falando de pretensão, ser pretencioso. Mateus 20, 20 a 28. Então, esse aqui é o pedido da mãe de Tiago e João. No texto de Marcos é o pedido de Tiago e João. Não é? Aqui é o pedido da mãe. Veja. Então chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e, olhem, adorando, né? Quem sabe preparando o terreno para um bom pedido para os seus filhinhos, vai chegar assim, né? Ó Jesus, faz aí esse favor para mim? Não, ela apenas adora. Então pode ter sido uma adoração sincera. Jesus merece sempre ser adorado. Aliás, ele é o único digno de toda adoração, ontem, hoje e para sempre. Mas é interessante que ela, né? Essa sequência aqui, chegou os verbos, vejam os verbos, chegou, adorou e pediu. É interessante, né? Chegou, vamos supor, vamos ser um pouco mais maliciosos, não sei se é pecadores, mas assim, mas olha a pior hipótese possível aqui. Chegou, fez o salamaleque, né? Ou o rapapé, assim, de uma, está tudo bem, o senhor é tão bom, o senhor atende todos os pedidos, tem muitos que têm procurado o Senhor e têm sido atendidos. Nesse dia, essa pobre mãe vem também pedir. Toda mãe, o senhor sabe o que é o amor de mãe, isso também tem mãe, Maria, vai dar por eles. Mas eu queria pedir pelos meus filhos, o amor que Maria tem pelo Senhor, eu também tenho pelos meus filhos. É por isso que eu quero pedir um favor. Mateus diz a palavra favor. Um favor. Perguntou a ele também, né? E aí, o que queres? O que queres? Ela respondeu, manda. Ela conhecia, manda no teu reino, conhece aí? Manda no teu reino, lá no futuro, ou aqui, daqui a pouco, quando tu expulsares os romanos, que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não, nem precisa ser para mim. Como dizem lá na Bahia, quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. Se o senhor quiser para eles, vai estar muito bom para mim. Tá, Senhor Jesus? Tá? Mas Jesus respondeu para ela, não sabeis o que pedis. É interessante que o verbo está aqui na segunda, no plural. Sabeis, não sabeis vós, nem a senhora e nem seus filhos. Não sabes tu o que pedes. Seria para ela. Não sabeis vós o que pedis. Jesus inclui tanto a mulher como os próprios filhos. É um pedido familiar. Não sabeis vós o que pedis. Podeis beber vós o cálice que eu estou para beber? E responderam, agora já é um grauzinho. A mãe e os filhos respondem juntos, lá estão ali. Podemos. Um ou outro falou um pouquinho atrasadamente, mas como podemos, né? Foi tão sincrônico. Podemos. Aí Jesus, com a boca de vocês recebem condenação. Ele está se referindo ao cálice da sua morte. Aquele que foi dito lá pelos profetas. E não ao cálice da coroação, como teremos daqui a poucos dias, né? Lá na Ilha Britânica. E Jesus diz, bebereis o meu cálice, mas ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Olha sobre a questão de Jesus. Aquilo que está actuado no conselho da Trindade, desde os tempos imemoriais, os tempos eternos antes da criação. E aí, mesma coisa aqui, né? Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. E Jesus repete às vezes as coisas, ou ele repete, mas ele falou, no registro de Mateus,
aqui repete o mesmo conteúdo, que é muito interessante também. Irmãos, isso não é fácil, porque a pergunta que vem para mim e para você aqui é como ajustar os nossos planos aos planos de Deus. Ajustar os planos de Deus aos nossos é complicado, nós não temos como fazer isso. Como é que a gente vai mudar os planos de Deus? Como é que a gente vai conseguir mudar? Não temos isso. Deus é bom e é perfeito, soberano Senhor de todas as coisas, como nós cantamos, louvar a Deus, soberano Senhor do que é feito. Mas nós precisamos pensar nessas coisas. Interessante também aqui nessa passagem é que a direção deles, a direção estava correta. Querer estar perto de Jesus não é ruim não, irmãos. Com quem dera, todos quisessem estar ao lado de Jesus sempre. Há um hino bonito, o Luiz Carvalho cantava. Os irmãos da Assembleia se lembram dele, né? Ao seu lado, ao teu lado, quero andar, eu quero estar. Quero andar ao teu lado. Mas não era isso que eles estavam pedindo, não era só estar perto de Jesus. Na verdade, eles queriam ficar num lugar glorioso. Por isso que Jesus não censurou, Jesus não os castigou, Jesus simplesmente disse que eles iriam sofrer. E mais tarde a história se cumpriria, porque tanto João como o nosso Tiago foram sacrificados. Entre os primeiros que sofrem, João tem até um sofrimento diferente, ele vai ficar velhinho, né? Já velhinho lá na ilha de Patmos, mas o primeiro a morrer foi Tiago. O primeiro a tomar o cálice de Jesus foi Tiago. João foi mais abençoado por Deus, até porque era querido ali, né? E nós vamos ver Jesus então tratando dessa pretensão. O que Jesus faz aqui é uma correção de olhares. Se por um lado da nossa parte humana a pretensão, da parte de Jesus que é misericordioso, que é bom, que suporta até essas nossas mancadas, esses nossos desvarios mentais de queremos ser, não é? E todos são sujeitos a isso, sem exceção, nós queremos ser mais do que nós somos. E aqui aconteceu isso. O Senhor Jesus, misericordiosamente, Ele os orientou, faz uma correção de olhares. No lugar de censurá-los com dureza, Jesus os argui sobre a sua missão. Vocês podem tomar o cálice que eu sou pronto para beber? Vocês sabem o que o Filho do Homem veio fazer aqui? Em outras palavras, vocês sabem o que é o cálice amargo, que é a amargura da repulsa de Deus pelos nossos pecados? O fel, o absinto. Eu estou losartando, que é o remedinho para a pressão, para equilibrar a pressão aí. Todo dia um pouco de manhã, outra noite. Ele, quando quer na língua da maneira de pôr o líquido, ele amarga, às vezes desce a garganta, você sente uma amargura na garganta. E não é nada demais, é uma amargura que passa. Vocês imaginem o cálice amargo da ira de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Então, meus irmãos, Jesus os argui sobre a sua missão. E o pior é que quando ele pergunta, então, podeis vós passar pelo que eu vou passar? Estou dizendo a vocês, serei maltratado, vou apanhar, etc. O que eles respondem? Podemos. Olha, vai ser maltratado, condenado, entregue a gentios, escarnecido, açoitado. Podemos, vocês podem passar? Podemos. Que coisa impressionante, né? Mas Jesus é misericordioso, como eu disse. E então Jesus vai corrigindo o olhar deles. 39, nós vemos, né, que essa resposta pronta e sensata, ela tem no seu tratamento pedagógico. Disseram depois, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Vocês vão sofrer e morrer por causa do Evangelho. O exílio de João foi um afastamento da sua terra, exilado, foi mandado para longe, teve que ir para lá, morar distante. Que bom é morar na nossa terra, voltar à nossa terra, né? Que bom é. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que gojeiam, não gojeiam como lá canta o Antônio
Gonçalves Dias, poeta maranhense na canção do exílio, falecido, não estou aqui abonando a cultura homossexual dele, por certo, mas o falecido grande cantor Agnaldo Timóteo: se um dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que eu deixei. Quando o trem parar na estação, eu quero ver com emoção as mesmas coisas no lugar. Sim, João não pode ter isso, por causa do Evangelho, da fidelidade a Jesus. Ele foi exilado, foi morrendo longe, mas Deus usou também ali no exílio, onde ele manda as cartas maravilhosas, e até a própria escritura do Evangelho. Nós vemos que o Senhor faz grande coisa, porque Ele corrige os nossos olhares, Ele mostra os dois sentidos desse beber o cálice, a morte de Cristo como Salvador e também o nosso sofrimento ao lado de Cristo na vida cristã. Nós sofremos. Quem é fiel ao Senhor Jesus vai sofrer. Lá em Atos 4 a gente encontra Pedro e João sofrendo, sendo presos, sendo esbofeteados, sendo maltratados, açoitados. Nós vamos encontrar depois lá Paulo e Silas, lá em Atos, história do carcereiro, acho que 16 capítulo. Nós vamos encontrar também eles sendo açoitados e meia-noite cantando louvores a Deus. E aí vem o terremoto e vem um testemunho: o que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E foram batizados ali. Olha que bênção! Jesus então mostra que esse tomar o cálice, ele tomou. Jesus passou pelo sofrimento profundo e substituível, que só poderia ser sofrido por ele mesmo, o justo por nós injustos. Mas é certo que aqueles que seguem a Jesus vão sofrer também, como Tiago foi o primeiro a ser martirizado, e o nosso irmão João foi também mandado para a ilha, foi exilado. Por fim, meus irmãos, versículos 41 a 44, aqui nós vemos a instrução a todos nós, não só a pretensão dos discípulos, não só a correção dos olhares que o Senhor Jesus faz com a sua palavra. Ele falou falando, ele fez isso, ensinou falando aos discípulos 5 instantes daquele primeiro momento, mas ele nos fala hoje pela sua palavra. A voz de Jesus está aqui na Bíblia e tem que ser ouvida por nós. Como ele instruiu ali e como faz conosco aqui. Então, nós vemos a instrução a todos, 41 a 44. Quando, depois que eles, os 10 discípulos se indignaram com os dois, que se achavam grande coisa, queriam ficar ao lado de Jesus no reino, Jesus chama a todos: venham todos cá, vamos aqui, meninos, filhinhos, venham para cá. Chamando-os para juntos e disse: olha, sabeis aqui, imperativo, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio. Quem governa alguém, ele domina, ele governa esse grupo aqui. Mas tem alguém que exerce, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades. Até os grandes reis do mundo, que não teriam em tese ninguém sobre eles não têm soberania, eles têm autonomia, porque Deus é o Rei dos Reis. Só o nosso Deus, como Romanos 13 nos ensina, é Ele quem constitui os reis. Toda a autoridade provém de Deus. Então Jesus está falando, como sempre, a verdade aqui. Mas entre vós, não seja assim. Entre vós não precisa ter primazia, um mais que o outro, senão ninguém quer ser mais, o primeiro maior que o outro. Não. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande, quem quiser crescer entre vós, seja o que vos sirva. A lição, então, aqui é sobre o serviço que é a grande missão do povo de Deus, de servir, no sentido de pregar o Evangelho, mas também de ser bênção em outras áreas, quando isso for possível, necessário e para a glória do nosso Deus. Jesus nos ensina essa grande lição. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Na administração de empresas, nas últimas décadas aí, na verdade não é uma inovação, é uma descoberta, embora não se reconheça isso da Bíblia, mas a chamada liderança, o líder servo, o líder que ele põe a mão na massa, não apenas fica de longe parecendo um controlador remoto, mas aquele que
se veste até igual aos que são os seus comandados, se põe ali e pelo fazer as coisas, pelo fazer igualmente, que ele estimula a obediência, ele estimula a cooperação, o trabalho em grupo, o trabalho em equipe. O Senhor Jesus faz isso constantemente no seu ensino, ele que é o mestre dos mestres. Nós vemos José do Egito. José do Egito servia aos irmãos. Quando era pequeno, abusavam até dele, né? Vou nem falar de tudo que fizeram com ele, mas assim o serviço, quando Jacó tinha que mandar alguma coisa aos pais ali, mandava, era ele que levava. A gente viu o seriado passado na TV recentemente. Mais tarde, depois de muitos anos, quem que ele é? Ele é o imperador, o governador do Egito. E agora eles estão ali precisando de comida, precisando de tudo. E veio a ser Senhor. Ele que era tão humilde antes. Jesus também nisso. Por isso que José é um tipo de Cristo. Nós olhamos Cristo ao fundo e José nos prepara a compreensão sobre Jesus. Jesus veio como servo e sempre foi Senhor. Nunca deixou de ser Senhor. Senhor Jesus, mas o Senhor que se fez servo. Deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido na glória para dar a sua vida por mim. Isso é amor, né? Como diz o cântico de delícia. Meus irmãos, versículo 45, já no final aqui. Quem quiser, então, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, 43, será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Boca abertos, perplexos, nós. Estão surpresos ali. Que negócio é esse? Que contradição é essa? O maior é o menor? Disser que é o Senhor? E Jesus diz assim: sim. Por quê? Esse pois aqui do 45 é porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, Jesus dá o seu exemplo, que se concretiza na sua obra, na sua própria obra expiatória. Ele que é o Cordeiro de Deus, que veio para a nossa redenção, meus amados irmãos. Vimos então que é natural que haja, às vezes até entre nós, eu, da minha parte, da sua, de qualquer um, se isso existe, a pretensão. Mas a palavra de Deus, como Jesus falou, e ela fala aqui, ela pode corrigir os nossos olhares, acertar, trocar os nossos óculos, para que nós possamos ver o que é correto. Por fim, devemos manter os ouvidos abertos para receber a instrução que nos mantenha no caminho certo. Sonda, meu Deus, diz o salmista, conhece meu coração. Vê se há nele algum caminho mau, corrige e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a sequência aqui, meus irmãos. Perguntas para terminarmos a todos nós: que caminhos Deus usará para que andemos no centro da sua vontade? Outra pergunta: o que eu quero? É o que Deus quer? Como Deus usará a minha vida para a sua glória? E a última: eu sou ingênuo como Tiago e João? Eu sou ingênuo como Tiago e João, parece que foram aqui, para o erro e o acerto? Porque eles foram ingênuos, em certo sentido, de querer estar perto de Jesus. Sentido de querer, então assim, simples, não foram, isso não foi uma coisa que foi para sempre. Eu querer estar perto de Jesus é sempre bom, não é nada de mal, mas não discernir a nossa condição para querer lugares de grande honra é algo errado, mesmo que seja dentro do plano de Deus. Não sei, a Bíblia diz que Jesus se preparou moradas para todos nós. Irmãos, da minha parte, pode ser uma tendinha, um barraquinho, não tem problema. Vai ter gente por aí que quer mansões celestiais. As mansões celestiais, eu quero morar nas mansões celestiais.
conforto é que eu sei que no céu eu serei rico e tal. Cuidado, não levar isso tão a sério no sentido de distorcer o sentido espiritual das coisas. Claro que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para todos nós. Né? Coisa boa é, se é Deus que está preparando o lugar, se as moradas são, como Jesus diz em João 14, preparadas por Deus, é coisa boa. Hebreus, nós aspiramos a uma pátria celestial. A gente luta nessa pátria aqui, verde e amarela, mas ela não é. A gente se empenha e defende aqueles que nós entendemos que são aqueles que estão mais perto da palavra de Deus. Mas imperadores do mundo, como eu publiquei no meu Facebook, lá na minha página, recentemente, nós queremos que virá um homem cujo governo não terá fim. Jesus voltará. Esse sim é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que nós possamos então, nessa noite, pensar nessas palavras, para que nós sejamos sempre mais amigos de Jesus, mais próximos dele. Mas vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quer estar mais perto de Jesus? Não para sentar à direita e à esquerda, mas andar nos seus caminhos? Ouça a sua voz, aprenda dele, como nós todos precisamos fazer, para que de fato possamos dizer: ó Senhor, graças te damos, porque tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus abençoe todos, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar um hino, nos preparando para a mesa do Senhor. Eu não coloquei aqui, mas nós vamos cantar. Eu não sei se os meninos lá de cima conseguem colocar aí, na hora de escrever. Eu ia sugerir. Vamos cantar o Santa Comunhão, 340. Santa Comunhão. Os irmãos presídios estão aqui, não vem. Então vamos. Olha, Senhor,
Senhor.